Parece inacreditável, mas há quem apoie o tirano Nicolás Maduro, a ponto de lançar um manifesto de solidariedade ao governo tirânico. PT, PSB, PCdoB, o famigerado MTST e MST não se solidarizam com o povo que padece, mas sim com o ditador sanguinário. Os autores do indecente manifesto tentam explicar a sua insanidade. Abre aspas. A sociedade brasileira tem que entender que o problema da Venezuela não foi gerado pelo governo. O problema está na falta de respeito dos norte-americanos à soberania do povo da América Latina. Fecha aspas. E finalizam. Devemos deixar claro que a posição do governo Bolsonaro traz gravíssimas consequências. A posição do governo Bolsonaro, que a esquerda condena, é a posição de solidariedade ao povo venezuelano, que os comunistas não aceitam. O deputado do PCdoB, Orlando Silva, chegou a acusar Bolsonaro de insensato e irresponsável pela decisão de enviar alimentos e remédios aos venezuelanos famintos e enfermos. O comunista Orlando Silva foi ministro dos esportes nos governos Lula e Dilma. Saiu praticamente enxotado do cargo, em razão de inúmeras denúncias de corrupção. Numa desfaçatez sem limites, Orlando Silva pagou até tapioca com dinheiro público, utilizando o cartão corporativo. Já que falamos em gastar dinheiro público, vamos aos especialistas. A presidente do PT, a deputada Gleisi Hoffmann, certamente viaja bancada pela verba proveniente do nefasto e famigerado fundo partidário, ou seja, dinheiro público. Na sua viagem internacional anterior, a desmiolada petista foi à Venezuela, aplaudiu o tirano Nicolás Maduro. E olha aí o que está acontecendo. O nefasto absurdo recebeu inúmeras críticas até dentro do próprio PT. Não satisfeita com o avanço da situação calamitosa no país vizinho, o mundo viu o que o ditador fez. O filho do demônio mandou queimar os alimentos e os remédios que eram para o povo faminto e doente. Gleisi mudou seu rumo. Desta feita, foi fazer suas insanas pregações na Espanha. E foi acompanhada de Lindenberg Farias, o ex-senador que acaba de ser condenado em função das falcatruas que fez quando era prefeito de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Na sede do Congresso dos Deputados da Espanha, Gleisi afirmou, entre outras coisas, que o atual governo brasileiro atenta contra a população, principalmente as indígenas. O interessante é que, paralelamente, o governo Maduro fazia sua primeira vítima após o fechamento da fronteira com o Brasil. Sabe quem? Uma índia. Sobre o assassinato da Índia e das outras pessoas que também foram assassinadas e outras tantas feridas por ordem do tirano sanguinário, nem o PT, nem qualquer outro partido de esquerda se manifestou. Estou aqui acompanhada de Pablo Gentili, Beto Vasques, Lindenberg Farias, e estamos fazendo uma visita ao Congresso dos Deputados na Espanha. Aqui é o plenário em que acontecem os debates. E nós vamos conversar hoje aqui com o Podemos, com lideranças políticas, exatamente sobre a situação do Brasil, o que nós estamos passando lá e como o mundo, a Europa está nos vendo. E há uma preocupação muito grande com a situação que o Brasil enfrenta hoje. Um governo de extrema direita que atenta contra os direitos humanos, atenta contra as questões ambientais, contra a população indígena, contra a nossa democracia, que vai atentar contra os direitos dos trabalhadores através de uma reforma da Previdência que retira o direito dos mais pobres e coloca o regime de capitalização e que está se transformando num Estado policialesco, que faz a perseguição de movimentos sociais e também da oposição.
E, infelizmente, esse quadro só foi possível porque nós tivemos um processo de desconstrução de um governo progressista e popular, que foram os governos do PT. Tiraram Dilma no processo de impeachment fraudado, prenderam Lula para poder eleger Bolsonaro. E isso é muito grave, porque esse movimento da extrema-direita que está acontecendo no Brasil não é uma característica apenas do Brasil ou da América Latina, onde outros países são afetados. Mas nós temos visto isso no mundo inteiro, inclusive com questões pontuais em eleições aqui na Espanha. E agora vocês vão ter uma eleição aqui. Então eu acho que o Brasil tem que ser olhado como um caso muito importante para que as democracias, as outras democracias se preocupem para que não aconteça a mesma coisa. É lamentável que a luta pelo poder possa gerar a insanidade e a desumanidade dessa gente.